começo por introduzir os nossos os membros do painel. Portanto, a doutora Cristina Teixeira, ali à ponta, é dentista e tem uma pós-graduação em ortodontia e ortopedia dentofacial. Atualmente está a fazer o seu doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Depois temos o Dr. João Gonçalves Pereira, aqui ao meu lado, que é o diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Franca de Xira e professor convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O seu trabalho focuses. A área preferencial do doutor é pronto, a área de cuidados intensivos, nomeadamente melhorar os outcomes de doentes críticos no ambiente de cuidados intensivos. Desculpem, tinha isto escrito em inglês, então estou aqui a traduzir automaticamente. A doutora Mariana Alves é especialista em medicina interna com a especialização em geriatria. É assistente, é professora convidada também na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e membro do Comitê Executivo do Centro Tecnológico Reinaldo dos Santos. O seu trabalho consiste em avançar a educação para cuidados geriátricos, cuidados clínicos e investigação relacionada com o envelhecimento. E finalmente temos aqui a doutora Susana Fernandes, também também é especializada, tal como o professor João, em medicina interna e cuidados intensivos e diretora da Universidade Clínica de Medicina Intensiva, também na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A sua investigação prende-se com a perceber doenças críticas, como a disfunção imunitária e os outcomes a longo prazo. Obrigada por estarem aqui presentes. Eu queria começar por perguntar o que é que para vocês acham que são as maiores oportunidades na utilização de dados de saúde em cada uma das vossas áreas. Se calhar podemos começar pela doutora Cristina. Sim, é só carregar. Bom dia. Relativamente à estomatologia, a minha área de intervenção é a ortodontia. E, portanto, o nosso desafio central prende-se com o diagnóstico. E porquê que este diagnóstico é um desafio? Porque, na realidade, as más oclusões são condições multifatoriais, extremamente diversas, e, portanto, o rigor no diagnóstico é fundamental para nós conseguirmos definir um plano de tratamento adequado. Mesmo assim, pequenas diferenças entre os doentes podem fazer toda a diferença depois num outcome cirúrgico ou num outcome mais conservador. Aqui o papel do acesso à informação aqui na área da saúde e o facto de conseguirmos ter acesso à Big Data, portanto a grandes quantidades de informação, ajuda-nos a conhecer melhor os nossos doentes. De alguma forma conseguimos agrupá-los de acordo com características morfológicas ou da forma como eles respondem a determinadas modalidades de tratamento, e nesse sentido conseguimos obter pequenos subgrupos e fazer uma classificação. Na prática clínica, isto pode ser extremamente útil na definição de estratégias e de protocolos de diagnóstico e também definição de protocolos de tratamento e padronizar
a abordagem destes doentes, portanto, de acordo com padrões de elevado rigor. Portanto, aumentamos a nossa eficácia do ponto de vista de tratamento e também minimizamos as complicações, muitas vezes, de tratamentos cirúrgicos que podem ser evitados. Bom, da minha parte, na área da geriatria e em particular, bem, podemos pôr isto numa perspectiva mais global e pensarmos na população idosa, que é a população que está mais em crescendo, e é aquela população que nós, de uma forma genérica, temos menos evidência, evidência menos robusta, porque muitas vezes são excluídos de ensaios clínicos, e nós assumimos, fazemos assunções relativamente ao que é eficaz, o que não é eficaz para esta população, tendo em conta estudos que não incluem a população idosa, com múltiplas comorbilidades e frágil, e portanto aqui os dados em saúde e esta avaliação clínica com análise associada permite-nos ter ganhos de informação e poder ter mais rigor nas medidas e nas decisões que tomamos para os nossos doentes. Se pensarmos um bocadinho na área específica da ortogeriatria, onde eu agora tenho estado a trabalhar do ponto de vista clínico e também de investigação, há toda uma janela de oportunidades. Infelizmente, o nosso país ainda está subdesenvolvido e subaproveitado. Aquilo que são bases de dados nacionais e internacionais de doentes com fraturas do colo do fémur, que permitem estratificar hospitais, de avaliar a qualidade e a performance a diferentes níveis, ainda não existem. Portanto, as bases de dados a nível nacional é outra coisa que estamos também a trabalhar, juntamente com a FFN, com a Fragility Fracture Network, que foi agora recentemente criada em Portugal, e que eu espero que esta base de dados nacional nos permita crescer e desenvolver e extrair daí informação e melhores cuidados. Outro ponto que não é específico dos idosos, mas que eu acho que é aqui uma mais-valia muito importante dos dados em saúde, é a farmacovigilância. Novamente, estes dados que nós não colhemos ou que são analisados em curtos períodos de ensaios, depois na sua monitorização contínua de aplicação prática, a farmacovigilância permite-nos extrair muitos dados adicionais e importantes para a prática clínica. E seriam estes assim os tópicos que eu ressalvaria. Susana. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a debater este assunto, que acho que é particularmente relevante, mas que tem um caveat que ainda não é particularmente atrativo por alguma razão no nosso ecossistema, embora se fale cada vez mais dele. Só começando aqui pela parte daquilo que a professora Mariana estava a falar, de uma forma mais genérica, antes de ir à minha área em específico, os dados em saúde são essenciais, inclusive, para nós programarmos o que são as atividades em termos de saúde, e não apenas para um determinado doente, mas em termos de macrosistemas, para nós alocarmos recursos de uma forma mais equilibrada e de acordo com as necessidades que as populações têm. Portanto, começamos logo numa perspectiva muito macro, para compreendermos aquilo que fazemos e para termos uma visão realística daquilo que fazemos e não estarmos sempre a trabalhar no que achamos que está a acontecer. Portanto, quer seja em termos de farmacovigilância e percebermos efeitos adversos, quer seja em termos de outcomes, procedimentos cirúrgicos, de consultas, etc, etc. Portanto, há um aspecto que é macro daquilo que fazemos para a gestão do próprio sistema. Depois há um aspecto que pode ser até mais interessante, às vezes do ponto de vista de investigação, que é na realidade e na nossa área em cuidados intensivos. Eu digo nossa porque nós aqui os próximos dois vamos falar se calhar mais ou menos do mesmo tema. Nós temos muitos dados, ou seja, é uma área que é particularmente rica em gerar dados. Nós temos dados quer fisiológicos dos doentes, porque os doentes estão monitorizados continuamente durante vários dias e, portanto, gera-se muitos dados, quer do ponto de vista de outcome, e é uma área que tem sempre um problema que tem a ver com a aquisição rápida de informação, não é? As coisas mudam muito rapidamente e, portanto, os dados a análise desses dados podem nos ajudar a compreender padrões de trajetórias rápidas que não são fáceis de extrair, por exemplo, nem de ensaios clínicos onde a inclusão de doentes muitas vezes é difícil de fazer no mesmo timing, nem de outro tipo de estudos. Portanto, a compilação de dados, de uma forma geral, acho que ajuda aos sistemas e, por outro lado, ajuda-nos a compreender em medicina intensiva uma coisa na qual nós nos baseamos ainda muito, que são síndromes, ou seja, nós trabalhamos com síndromes em medicina intensiva, ou seja, para
para muitos de vós, ou seja, não temos uma definição clara de muitas doenças e nós precisamos desses dados finos para começarmos a fenotipar melhor os nossos doentes, para no fim conseguirmos ligar a isto, a marcadores e a outro tipo de junção e fazermos a transição para termos dados também da área pré-clínica a juntar à área clínica. Em termos específicos de área de interesse, e como estava a dizer a Beatriz, nós precisamos muito compreender o outcome também a longo prazo dos nossos doentes e ter um seguimento que ultrapassa aquilo que acontece dentro da unidade de cuidados intensivos e juntar dados de vários momentos de um doente no sistema, desde a unidade até depois quando volta para a comunidade. E essa gestão de dados integrada é também outro aspecto muito importante daquilo que podem ser os dados em saúde para a área de medicina intensiva. Bem, a pergunta inicial era, bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. A pergunta inicial era sobre a oportunidade e a questão da oportunidade prende-se muito com aquilo que a professora Susana estava a dizer, que é a quantidade de dados que estão disponíveis neste momento. E não só esses dados estão disponíveis, como estão todos praticamente todos informatizados. Nós temos uma série de máquinas que registram os doentes praticamente em tempo real, nomeadamente em monitores, ventiladores, o que seja, máquinas de diálise, e todos esses dados estão disponíveis para serem usados. E basta pensarmos, por exemplo, no número de papers que têm saído, por causa agora das pessoas usarem os smartphones, os wearables, das diferentes coisas banais, e que a utilização de dados daqueles que estão registados permite isso. Mas isso não é nada de novo. Se nós olharmos, por exemplo, há 20 anos atrás, houve uma série de papers publicados sobre a variabilidade da frequência cardíaca na medicina intensiva e sobre a capacidade preditora que isso tem de eventos. Era uma coisa que já existia, que as pessoas já sabiam, portanto, e estes dados são possíveis. Uma das coisas que é engraçada é, por exemplo, há unidades em que têm padrões de pedidos de análise, por exemplo, de 4 vezes por dia. 4 vezes por dia, se nós tivermos um painel de umas 12 análises, normalmente cada uma subdivide-se depois em algumas, é multiplicar os 48 pelo número de dias, pelo número de doentes. Quer dizer, o número de dados que nós disponibilizamos por dia é uma coisa absolutamente brutal e que esses dados são todos trabalháveis. É evidente que antigamente era muito difícil quando as pessoas tinham que fazer as coisas à mão. É evidente que esta é a grande vantagem de ter cabelos brancos, é que a gente já viveu muitas épocas e, portanto, já viu como é que as coisas vão mudando. Hoje em dia, isso é tudo muito mais fácil. Depois podem dizer, mas que raio de aplicação é que isso tem? Aliás, é muito habitual quer os meus assistentes, quer os meus internos, vêm assim, mas eu não gosto de publicar, não sei o quê. Analisar dados não é publicar. Analisar dados é perceber o que é que nós fazemos, para tentar melhorar aquilo que a gente faz. Obviamente que no final do dia todos queremos trabalhar melhor, não há ninguém que não queira trabalhar melhor. E é disso que estamos a falar. É evidente, se uma pessoa depois descobre umas coisas interessantes, partilhar com outros parece uma coisa sensata, mas não é o objetivo. Nós não analisamos dados para publicar papers, nós analisamos dados para ser melhores. É isso que está em causa. Por exemplo, uma das bases de dados que eu estou a trabalhar agora com pessoal também do técnico é uma base de dados sobre pneumonia adquirida na comunidade. É a base de dados da ACSS. São 350 mil doentes. Nós descobrimos que se nós conseguirmos diminuir a incidência da pneumonia, uma análise muito simples, 5%, a incidência da pneumonia, 5% no inverno, poupamos cerca, acho que era 10 mil dias doente. Aquela coisa que sai nos jornais, os serviços de urgência completamente sobrelotados, resolvíamos isso com uma diminuição de incidência de 5% da pneumonia. Não vale a pena saber isso para gerir políticas públicas? Por exemplo, é disso que nós estamos a falar. E em medicina intensiva temos possibilidades brutais que têm a ver com esta informatização dos sistemas, que é só uma questão depois de integrar os dados. Muito bem, obrigada pelas vossas respostas. Falámos então em oportunidades e agora queria-vos perguntar o que é que são para vocês os maiores desafios na utilização de dados de saúde para adquirir este tipo de conhecimento. Se calhar agora podemos começar outra vez pela doutora Cristina. Relativamente aos desafios, alguns dos desafios que nós encontramos prendem-se com a articulação entre os diferentes centros hospitalares.
exatamente porque cada centro hospitalar tem o seu microclima, tem a sua forma de armazenamento de dados e muitas vezes quando nos tentamos articular entre colegas, surgem alguns contrastes na forma de armazenamento destes dados. Não só a forma como fazemos o registro não é idêntica, como as próprias variáveis que são valorizadas muitas vezes são diferentes. Portanto, quando tentamos integrar a informação de uma forma homogénea, há aqui alguma falta de consistência através das instituições. Este por um lado. Outra questão que também seria muito, muito importante otimizar, e aqui falamos de Portugal em concreto, tem a ver com, portanto, o foco da investigação científica em paralelo, portanto, com a nossa prática clínica. Infelizmente, por força das circunstâncias e a nossa carga horária, muitas vezes não é por falta de vontade, e aqui em Portugal nós temos uma resiliência que mesmo só com força de vontade, muitas vezes com poucos recursos, queremos dar a volta à situação só porque temos brio e gosto em fazer melhor. Mas muitas vezes isto não é suficiente, portanto, na realidade era fundamental otimizar estas pontes, portanto, entre a parte clínica e a parte de investigação de uma forma eficiente que permitisse aos clínicos implementar novos protocolos baseados na evidência. Outra questão aqui que também se prende entre instituições diferentes são os critérios éticos para o desenvolvimento de determinados projetos, porque seria muito interessante recorrermos a determinados meios complementares de diagnóstico, que muitas vezes não são o gold standard e, portanto, não são realizados nos doentes para efeitos de investigação, porque do ponto de vista clínico não se justifica a sua realização. Se pensarmos há 20 anos atrás, portanto, estas questões não se levantavam com a relevância que se levantam agora e, portanto, a nível europeu, que encontramos uma regulamentação altamente diferenciada, essa também é uma das dificuldades que encontramos. Se nos compararmos, por exemplo, com estudos asiáticos, vemos, portanto, que o recurso às tomografias computadorizadas é banal, enquanto que, a nível europeu, se nós conseguimos fazer mais com menos, acabamos por recorrer a essas metodologias. Portanto, na realidade, aqui a chave para a solução, eu acho que passa mesmo pela colaboração entre, portanto, os diferentes centros hospitalares, no sentido de otimizarmos a forma como nós fazemos a recolha dos dados, termos equipas para interpretarem os dados, porque outra dificuldade muitas vezes nem nem é a quantidade de informação, porque nós temos clínicos excepcionais, muitas vezes é depois conseguir fazer a ponte entre a interpretação de todos estes dados, o que é que isto quer dizer sobre os nossos doentes? Como é que nós conseguimos otimizar esta informação, de facto, para produzir guidelines que sejam eficientes em doentes borderline, em situações em que nós temos dificuldade em tomar uma decisão clínica. Portanto, aqui, efetivamente, estas ferramentas de machine learning, as aplicações que os doentes já conseguem usar, portanto, estes doentes com comorbilidades conseguem monitorizar mesmo a evolução do tratamento, facilita a comunicação connosco e pode também ajudar a diminuir o número de consultas que nós precisamos para os seguir, se elas de facto fossem implementadas de uma forma estruturada. Portanto, fica aqui o desafio para todos nós para melhorarmos esta parte. Eu acho que nós vamos ser todos muito mais consensuais na crítica do que na vantagem, de uma forma geral, porque eu acho que globalmente é isto. Se eu tivesse que pôr isto de forma concisa, concordo 100% com o que foi dito, mas é uma escassez de tempos e as equipas que não estão ainda bem montadas e esta articulação entre a clínica e a investigação que ainda nem sempre está bem articulada e, portanto, acaba às vezes por ser o clínico a se fazer toda a parte, toda a análise estatística, todo o trabalho de dados e é difícil, não há tempo para assegurar isso. Depois temos naturalmente o problema dos dados, da qualidade dos dados, os dados que são colhidos na clínica. Eu achei engraçado a professora Francisca dizer que no privado eles escrevem pior porque têm que ver mais doentes. Tenho dúvidas. Aqui o ritmo também é bastante acelerado no público e, portanto, acho que nós globalmente não fomos bem treinados a fazer registros de qualidade, nós fomos treinados a despachar a coisa e a assegurar que o doente se mantém vivo e com a melhor qualidade, mas a parte dos registros clínicos, pronto, eu sempre, no internato médico sempre me disseram, primeiro é ver a terapêutica do doente, depois de fazer a terapêutica, eventualmente podes escrever umas linhas no diário,
Mas primeiro é ver a terapêutica do doente. Pronto, e portanto há assim uma série de registros de qualidade que pode ser duvidosa, que também são uma limitação e um desafio nesta parte da investigação. E pronto, e mesmo havendo aqui registros, mesmo existindo, depois há uma série de viés e de fatores de confundimento que nós, neste tipo de análises, não vamos conseguir, ou vai ser mais difícil de ultrapassar, e depois vamos ter que os trabalhar, e a nossa robustez das nossas conclusões vão ter que ser sempre influenciadas pela confiança, pelo viés, pelos fatores de confundimento que há da colheita de dados. E eu colocaria assim, nestes 3 tópicos, as maiores dificuldades, entre que haverá mais. Bem, como a Mariana já referiu, nós vamos nos repetir um bocadinho, mas só salientar aqui alguns aspectos. O primeiro é a profissionalização na colheita em relação a esta questão, não é? Ou seja, como nós referimos há bocado, esquecendo qualquer intuito investigacional, nós precisamos de dados robustos para gerir o sistema. E esse, se não for mais nenhum objetivo, o facto de não estarmos a profissionalizar essa colheita de gestão de dados de forma consistente é o primeiro problema e se calhar é a primeira coisa que tem que ser pensada. Ou seja, que registros é que são obrigatórios sistematicamente e como é que nós podemos fazer. E portanto isto é uma questão de política global, ou seja, é uma questão que nós podemos obviamente tentar influenciar porque estamos aqui a falar sobre isto, porque fazemos pressão, mas no final vai ter que ser a política das administrações de saúde que vão ter que reconhecer a importância que isto tem e perceber que vamos ter surpresas boas e más quando isso acontecer. Depois tem a ver com colaboração, e nós conseguimos ser, e agora falando muito com colegas brasileiros e com espanhóis, nós conseguimos ser um país pequeno que colabora pouco. E pegando nesta ideia de colaboração entre serviços hospitalares, esse é o primeiro passo. E há várias entraves a essa colaboração, uma que tem a ver com as instituições em si mesmo, outra tem a ver depois com a integração de dados. E dar-vos só um exemplo muito fino, todos nós usamos web análises, estas análises todas que o professor João estava a referir, quase todos os sistemas hospitalares têm o mesmo web análises, chama-se assim o programa, no entanto a codificação de cada análise é diferente em cada hospital. E junta-se a isso que as unidades são diferentes, a forma como... Portanto, só essa harmonização de dados é um pesadelo quando se quer fazer qualquer coisa em conjunto, ou seja, quando se consegue passar todos os outros entraves antes, depois batemos neste entrave adicional. O outro aspecto também já foi referido, mas também voltar, nós temos uma política de proteção de dados que às vezes é um bocadinho esquizofrenizante. Ou seja, nós estamos muito preocupados em alguns momentos, depois não estamos preocupados nos outros, temos acesso às plataformas de dados que não são propriamente verificados, mas depois não podemos extrair dados de forma anonimizada e inclusive para tomar, mais uma vez, decisões de políticas de saúde. Já nem estou a fazer, eu faço parte também da Comissão Técnica de Vacinação sazonal e seria muito importante nós simplesmente para as políticas de vacinação termos dados que seriam trabalhados anualmente, como acontece no NHS, etc., e em vários outros sistemas de saúde públicos. E esses dados não existem. Portanto, se nós quisermos saber as incidências, efetividades relativas, etc., custa saber isso anualmente e é difícil, e então se quisermos saber isso por faixas etárias, então é um pesadelo, e já nem falando de comorbilidades, que nunca é impossível, quase. E depois os outros 2 aspectos que eu acho que também acabamos por sempre sentir dificuldade têm a ver com aquilo que muitos de vocês são, que são data scientists, e a importância de trabalharmos em conjunto e termos equipas multidisciplinares. Isso é essencial, quer para desenhar a recolha de dados, quer para eventualmente até influenciar o tipo de sistemas que se adquirem nos hospitais para a integração melhor de dados, etc. E depois, quer dizer, eu acho que nós temos uma política de contratação de novas tecnologias e de sistemas informáticos que é caótica. Há muitos destes dados que não obrigariam necessariamente a uma recolha, hoje em dia, não é? Uma recolha feita por um clínico à mão, etc. Há coisas que podem ser faladas, podem ser recolhidas de forma automática, podem ser e que diminuiriam o tempo de trabalho e a carga de trabalho dos profissionais e idealmente também aumentavam a fiabilidade dos dados.
Nós não temos uma política, mesmo em hospitais grandes como o Hospital de Santa Maria, de introdução de novas tecnologias que nos permitam recolher dados de forma simples. Nós temos muito em cuidados intensivos, mas quer dizer, as enfermarias têm pouco, o serviço de urgência tem pouco, e são sítios em que depois a carga de trabalho é grande. É muito difícil confiar em muitos daqueles dados, porque nós então que fazemos clínica, nós sabemos a forma como a maior parte daqueles dados às vezes são introduzidos. E sabemos, dar-vos um exemplo muito pragmático, às vezes são postos barreiras para que num processo clínico não se possa fechar um processo clínico a não ser que alguns dados estejam introduzidos. O que é que o português faz? Batota. Ou seja, se eu tenho que ultrapassar para ter um determinado score, está bem, a gente está de construir o score de alguma maneira, DOC, etc., e há de ser posto lá qualquer coisa. Quer dizer, um diagnóstico que é frequentemente existente no serviço de urgência para fechar um processo de alerta é não especificado. Se eu puser não especificado, já consigo fechar o processo. Portanto, isto põe imensos problemas depois quando nós estamos a fazer análise subsequente, e quer dizer, no século XXI acho que deve haver formas inteligentes de resolver isso, e acho que também temos de trabalhar nessas formas de diminuir a carga de trabalho informática que está associada a quem está a fazer clínica, para que os dados sejam mais fidedignos e para que nós possamos confiar mais nos dados. E, portanto, acho que estas colaborações são essenciais, e depois as colaborações interinstitucionais também são fundamentais entre várias unidades de saúde. Bem, eu queria começar por dividir um bocadinho aquilo que estamos a falar em termos de barreiras e podemos falar em termos de ensaios clínicos e de dados adquiridos de uma forma científica neste sentido e depois de real world data, que foi aquilo que falou previamente, aliás, numa excelente apresentação hoje aqui de manhã. Portanto, quando falamos de ensaios clínicos, na minha perspectiva, as grandes barreiras nem têm a ver com questões organizacionais e questões de dinheiro, têm a ver com o interesse que as diferentes instituições têm na existência desses ensaios. E são sempre considerados coisas que é para as pessoas fazerem a mais. Não é integrado dentro da sua atividade profissional normal, é coisas para fazer a mais. E por isso também não tem sentido estar a contratar pessoas especificamente para fazerem isto. Terem aquilo que os ingleses têm, os research nurses, ou que existem nos Estados Unidos, também existe no Brasil, existe em Espanha, mas quer dizer, são tudo países esquisitos, porque nós é que sabemos porque os profissionais que trabalham normalmente devem acumular no seu tempo livre, naturalmente, este tipo de funções. E, portanto, depois fica toda a gente muitíssimo admirada de ninguém querer fazer ensaios clínicos, e eu acho que essa é a grande barreira. É evidente que há depois as questões dos custos dos seguros, os custos, o pouco financiamento que existe, mas não acho que seja, a grande barreira não é aí, eu acho que é mais uma barreira de cultura institucional. Depois, o problema do real world data. É evidente que eu estou de acordo com as comunicações anteriores, e nomeadamente com a questão da heterogeneidade dos dados, torna tudo muito difícil. Os maus preenchimentos da qualidade torna também tudo muito difícil. Mas depois também há uma outra barreira que eu também gostaria de salientar. Nós, Medicina Intensiva, ao longo deste ano temos lançado uma coisa que é o Registro Nacional de Medicina Intensiva, para ver se se põem os dados todos. E vejo, e que é uma coisa engraçada, porque realmente depois permitiria, de uma forma homogénea, ter dados de todos os doentes. Duas grandes barreiras à criação desse registro. Uma, quem preenche aquilo fundamentalmente são os médicos mais novos, que não têm tempo dedicado para isso, ou seja, isso não faz parte do seu horário de trabalho, fazem, mais uma vez, no seu horário livre, o que torna muito, muito pouco atrativo a colocação desse tipo de dados. E depois, uma outra coisa, eu já tinha tido experiência prévia em lidar com estas coisas completamente esquizofrénicas, que são as decisões das comissões de ética e de proteção de dados. São esquizofrénicos, porque o mesmíssimo protocolo, avaliado escrito da mesma maneira, avaliado em diferentes hospitais, as respostas são as mais diferentes possíveis. Isto é inacreditável. Havendo pessoas que precisavam e não eram questões institucionais, questões de cultura, questões completamente aleatórias. Quem decide de uma forma aleatória com base no achismo.
E isto é realmente muitíssimo difícil de ultrapassar. A Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos está particularmente preocupada com isso, e na pessoa do seu presidente, o Dr. Paulo Mergulhão, inclusivamente convocou uma série de sociedades científicas, no sentido, primeiro, para um almoço. Aliás, os portugueses, cada vez que fazem alguma coisa, têm que ser a comer. E para se reunir e para tentarmos ter uma posição conjunta de influência. Não é para que a decisão seja A, B, C ou D, ou para alterar a lei. Não, é que haja homogeneidade nas decisões. Que eu, aliás, várias vezes, quando tenho coisas submetidas à Comissão de Ética, digo: eu quero saber quando é que vão ter uma decisão. Não quero saber qual é a decisão, porque a decisão é vossa. Mas quer saber é quando. Mais ou menos é esta a resposta. E aqui também é a mesma coisa. Quer dizer, se vai haver uma decisão, ao menos que seja mais ou menos semelhante em todo o lado. Até pode ser para dizer que pelo que a gente está a fazer não pode ser feito daquela maneira. Tudo bem, mas seja homogénea. E isto é realmente uma barreira difícil de ultrapassar. Não sei o que é que se faz. Concorda, não é? Pois. Muito bem. Estamos então a falar de colaborações, da importância das colaborações e da dificuldade de coordenar essa partilha de dados entre hospitais e unidades de saúde. E a minha próxima questão prendia-se precisamente com a dificuldade, ou não, mas suponho que difícil, a fazer estudos multicêntricos. E temos aqui a doutora Susana e o doutor João, que estão a trabalhar com o iStars num estudo multicêntrico usando a plataforma REDCap, e eu queria saber também a vossa experiência, como é que este tipo de plataformas podem ou não ajudar talvez a resolver um pouco essa dificuldade de partilha de dados entre hospitais e de recolha. Nós temos, e na realidade o João tem mais experiência ainda do que eu a fazer estudos multicêntricos e a tentar colaborar. Na realidade isto vem de alguma maneira da altura da pandemia, em que na altura nós estivemos envolvidos em colaborar uns com os outros para fazer um estudo multicêntrico sobre doente crítico com Covid. Tivemos uma coisa muito facilitada na altura, que foi, o estudo foi aprovado pela SEC, que é uma coisa que não costuma acontecer para estudos observacionais, mas aquilo tendo em conta aquilo que estava a acontecer na altura e a necessidade de se começar a colher dados rapidamente, teve essa grande vantagem. Também tenho que vos a dizer que depois a interpretação que os vários centros locais, e aquilo até deu problemas, enfim, políticos de relações entre as várias, a SES e a SEC, porque depois houve SES com entendimento diferente em relação ao facto de já ter sido aprovado pela SEC. Mas isso tudo se resolveu e os hospitais, e no meio daquele caos todo, nós conseguimos fazer um grupo em que, na realidade, nós fizemos uma coisa muito simples. Nós juntámos e dissemos: nós vamos usar uma plataforma que é internacional, que já está a colher dados, e nós vamos colher dados para ali. Nós não inventámos a roda, não fizemos nada diferente, a única coisa é que nos organizámos para, como grupo, colhermos todos para aquele local. Isso foi uma experiência muito interessante, com todas as barreiras que depois nós falámos já aqui, que tinha a ver com a organização, não haver tempo protegido, alguma inexperiência, não haver data scientists a ajudar-nos para fazer a análise estatística, fui eu e outro colega que a fizemos, enfim, várias questões que depois tornaram mesmo a análise daqueles dados pouco relevante, embora do ponto de vista internacional aquela plataforma gerou N estudos diferentes e eu acho que esse contributo só por si foi interessante e foi relevante. Depois, quando nós começámos a querer pensar nisso enquanto instituição e enquanto, neste caso, enquanto clínica universitária de medicina intensiva, aquilo que acabei por acontecer foi usar um bocadinho a rede de hospitais de ensino, e pode ser uma forma de nós começarmos, ou seja, nós estamos organizados neste momento com uma rede de hospitais que fazemos ensino aos nossos alunos, porque não usar essa rede também para fazermos investigação em conjunto e usar essas relações para isso. E isso aconteceu com vários hospitais, juntamos também ao Hospital do Porto num tema que era comum a todos nós, e sendo que eu tinha a experiência do REDCap com o protocolo do ISARIC, e por isso usarmos REDCap aqui. Eu acho que o ponto importante é sermos uma plataforma que seja fácil de preencher, que não seja muito time consuming e que permita fazer outra coisa, que é a importação de dados escolhidos de outra maneira para essa plataforma.
E isso tem um aspecto importante, ou seja, eu consigo pegar, todos os serviços têm bases de dados, todos os serviços têm uma forma qualquer, até porque de alguma maneira têm que dar dados para os internos fazerem relatórios ou têm que dar dados, enfim, em sítios um bocadinho mais avançados para gerir o próprio serviço e para se tomar decisões sobre outcomes que estão a acontecer. Portanto, todos os serviços têm alguma forma de registro, independentemente do registro administrativo que possa existir ou em cima do registro administrativo que possa existir. E, portanto, usando essa plataforma, se nós conseguirmos pegar nesses dados, pegar nos dados laboratoriais, que são automatizados também, e juntá-los todos no mesmo local, pode ser uma vantagem para diminuir a carga de trabalho, daquilo que peço desculpa pela expressão mais coloquial, de lamber processos um a um, que era aquilo que acontecia no tempo ali de pessoas que têm cabelos brancos, coisa que eu ainda não tenho, e que hoje em dia continua a acontecer, apesar de estar tudo informatizado, que é absolutamente surreal, apesar da informatização. A experiência, isto já foi um projeto que começou há cerca de 1 ano e meio e tenho-vos a dizer, 1 ano, qualquer coisa, e tenho-vos a dizer que neste momento está a primeira reunião de grupo para acontecer em junho e nós demorámos este tempo todo só para ter as aprovações nas várias comissões de ética. Parte porque eu não tenho tempo dedicado a isso, porque na realidade a Mariana do iStar tem feito uma ajuda absolutamente fantástica e sem ela eu acho que nem esta primeira reunião estaria a acontecer agora, porque implica coisas simples como coordenar pessoas. Coordenar, não é? Coordenarmos um dia para estarmos todos juntos, responder à SES do Hospital de São João, à SES do Hospital de Vila Nova de Gaia, todos pedem coisas diferentes. Há SES do Hospital de Santa Maria, que às tantas pedia coisas e depois afinal já não pediu e já está aprovado. Há SES Ou seja, há aqui uma série de coisas que vão acontecendo que tornam difícil este processo. Depois, o processo agora, neste momento, por exemplo, vai ser sabermos como é que cada hospital vai conseguir exportar estes dados e saber como é que quando esses e importá-los para a base de dados do RedCap. E isso vai ser outro processo em que nós precisamos de pessoas que peguem nesses fecheiros e importem, e neste momento quem tem estado a fazer isso sou eu e a Mariana, e como vocês imaginam, no meio de todo o processo, isto leva a que um estudo que se calhar podia decorrer em 2 anos sem grande dificuldade, se nós pensássemos se calhar vai demorar 4 anos a gerar realmente dados importantes. E isso eu acho que acontece em muitas outras circunstâncias. Agora, só o facto de termos uma base de dados que pelo menos é preenchida, pelo menos aquilo que nós depois extraímos dela é igual, ou seja, que as variáveis não vêm escritas de maneiras diferentes, ou seja, que há uma lógica de construção, pelo menos já vai ajudar na análise subsequente. E depois toda a gente conhece a plataforma. Mas os desafios têm sido um bocadinho estes e eu acho que o iStar pode ajudar a vários níveis, quer no desenho do próprio projeto, quer no desenho da análise que se vai ser feita a seguir, para antecipar questões que depois não são mais difíceis de resolver, quer nesta parte que são os Study Coordinators, que nós temos um bocadinho com o SIC, enfim, que eu não sei já muito bem a quem é que pertence, mas pertence ao CAMEL, acho eu, mas o SIC, o Centro de Investigação Clínica, que também tem esse tipo de pessoas, e por exemplo foram pessoas do SIC que foram essenciais para inclusive nós termos dados preenchidos para o ISARIC durante a pandemia. Foram essenciais para garantir que nós tínhamos os consentimentos informados nos poucos estudos de ensaios clínicos que participámos na altura. E na altura, quer dizer, era impossível termos feito aquilo que fizemos sem a ajuda do SIC nesse momento. E, portanto, a única maneira é como disse o João, como é que nós defendemos, precisamos destes recursos humanos e indo mais longe, precisamos de research nurses, precisamos de pessoas que estejam vocacionadas para fazer grande parte disto. Mas só esta ajuda do iStar já acho que já é fundamental. Alonga também um bocadinho, não só a questão aqui especificamente deste estudo, mas também de outros estudos multicêntricos. Uma das coisas que agora eu queria também falar um bocadinho de uma questão que é a suscetibilidade pessoal. Não é minha, é das pessoas todas. É que nós às vezes esquecemos desses pequeninos pormenores que achamos que, ok, somos todos cientistas, e o cientista é assim uma pessoa acéfala que não tem sentimentos, muito racional, mas não tem sentimentos, mas isso não é verdade. Isso não é verdade.
E eu lembro-me de ter participado já há muito tempo em estudos multicêntricos em que depois eu nem sequer tinha acesso aos resultados. E isto é uma coisa que desmotiva qualquer um. Não há feedback, não há nada, nem sequer aquela palmadinha nas costas que a pessoa gosta de receber de vez em quando. E então o que é que nós achávamos? Era buscar-nos para canhão. E depois o que é que achávamos a seguir? É que na próxima vez não participo. Portanto, é também estes pequeninos pormenores. Eu, quando comecei a fazer estudos multicêntricos, coordenar estudos multicêntricos em medicina intensiva, uma das coisas que eu fazia sempre é que no final há um relatório escrito que é entregue. Toda a gente participou. Todas as pessoas que meteram lá o nome, que eram investigadores, mesmo daqueles que eu tinha a certeza absoluta que não meteram um único doente, todos recebiam o relatório dos resultados do estudo e um agradecimento pessoal. Pessoal, por mail, obviamente, mas um agradecimento da participação. E só isso fez com que as pessoas ficassem mais motivadas para participar nos estudos seguintes. São estas pequeninas coisas, às vezes contam, não é? E depois, claro, que há uma outra coisa, porque muitos destes ensaios, ou muitos desses estudos, são feitos também para ter publicações, obviamente, também não se faz só para ficarmos só a conhecer, também queremos publicar coisas, haver uma política bem definida de como é que são ser entregues as autorias. E não pode ser simplesmente, no caso dos estudos multicêntricos, o único critério ser quem é que mete mais doentes, porque nos hospitais centrais abocanham tudo. E é lógico, porque se tem maior dimensão. E, portanto, tem que haver toda uma gestão de suscetibilidades, porque todos, quem disser que não tem suscetibilidades está a mentir. Todos nós temos montes de suscetibilidades. Ficamos muito abespinhados com algumas coisas. E não são todas iguais, é evidente. Há pessoas que se chateiam com umas coisas que a mim não me dizem nada e eu chateio-me com outras que essas pessoas não dizem nada. Mas a gestão das suscetibilidades é sempre mesmo muito, muito, muito importante. Só acrescentar uma coisa em relação a esse aspecto. Uma das grandes vantagens do ISARIC na altura foi exatamente essa, ou seja, toda a gente era considerada fazia parte do grupo, portanto, aquilo, obviamente, nos autores não aparecíamos todos, mas haviam, e muitas vezes nós éramos indexados à PubMed e às tantas, mas toda a gente que se deu como que participou no estudo foi considerado, e portanto era em nome dos investigadores do ISARIC e depois não eram colaboradores, apareciam depois como coautores, ou seja, são coautorias reconhecidas dentro do grupo de investigadores. E esse é um aspecto que muitas vezes até do ponto de vista cara, e depois havia uma atitude completa de transparência de acesso aos dados. Ou seja, qualquer pessoa que fizesse parte do grupo quisesse propor uma nova proposta de análise, podia o fazer e por isso é que também houve tantas análises diferentes e eles convidavam as pessoas para fazer parte e mandavam depois os artigos, etc., para nós revermos no final o processo. Portanto, houve uma transparência tal que eu acho que também foi uma das formas de incentivar a colaboração e que foi o que nós tentámos fazer numa dimensão mais pequenina, quando foi o ISARIC Nacional, a gente chama-lhe de ISARIC Nacional, aquilo, enfim, é uma forma de utilizar a plataforma para fazermos a nossa análise portuguesa. Mas isto para dizer que este pormenor provavelmente foram barreiras que depois demoraram, se não formos atentos, podem demorar anos. É preciso que toda a gente que esteve envolvida em situações mais complicadas saia, passa algum tempo para que a informação não tenha passado às gerações mais novas, para que as pessoas voltem a confiar outra vez, umas nas outras. E, portanto, isto é um aspecto que eu acho que em estudos multicêntricos é essencial. Muito bem. Queria também, uma vez que estamos aqui a realçar bastante a importância da colaboração e de termos diferentes, ou seja, equipas interdisciplinares, queria também perguntar à doutora Cristina Teixeira, que tem colaborado connosco no iStars, e que já vinha com os seus dados e que precisava de ajuda na análise, o quão fundamental foi essa ajuda de pessoas que tinham esta expertise, mais na análise dos dados. Na realidade, este projeto já tinha alguns anos de desenvolvimento, o projeto que estamos a desenvolver, que está direcionado para os morfotipos faciais. A dimensão da amostra tem vindo a crescer exatamente à custa da colaboração com diferentes centros hospitalares.
E o grande handicap que encontramos ao longo dos anos prendia-se, portanto, com a dificuldade em fazer a ponte entre a análise dos dados clínicos e o valor efetivo dos dados. Portanto, na realidade, a interpretação da informação clínica, porque o nosso grande objetivo era desenvolver um modelo preditivo de diagnóstico, mas tínhamos dificuldade em fazer a ponte. Então, do ponto de vista estatístico, tínhamos uma quantidade de dados impressionante, mas os modelos que obtínhamos eram modelos que não tinham reprodutibilidade, ao nível dos diferentes centros. Portanto, bastava mudar a população, que os dados que nós obtínhamos deixavam de ter interpretação ou serem generalizáveis às populações em estudo. E então, o que é que foi assim muito inovador com esta colaboração com a iStars? Foi, de facto, a dedicação e o envolvimento em cada projeto permitem que haja uma ponte entre esta parte clínica e a parte da análise dos dados. E aqui também, mais uma vez, por esforço de equipa. Por um lado, há uma grande preocupação em que os clínicos tenham contacto com a própria metodologia, e por outro lado, os clínicos tentam fornecer o máximo de informação para dar algum sentido a estes dados. Na realidade, isto é a chave para o sucesso. Porque com esta compatibilidade, nós não só damos o real valor aos dados, como a partir daqui surgem novas questões. E a partir daqui, um modelo, que era um modelo preditivo de diagnóstico, evolui para novos modelos que podem ter aplicabilidade em outros contextos. Ou seja, nós partimos da nossa nossa questão fundamental da investigação. Essa questão finalmente tem resposta e permite então iniciar outros subprojetos dentro do mesmo. Portanto, realmente esta articulação e esta abertura da equipa para os diferentes cenários, acho que foi aqui o aspecto fundamental para o sucesso. Muito bem, obrigada. Eu se calhar abria as questões aqui à audiência. Não sei se alguém quer fazer alguma questão ao nosso painel. Na verdade, eu queria agradecer primeiro a participação dos 4 membros da nossa mesa, que conseguiram contribuir bastante com o que o próprio encontro se propõe. E a minha pergunta é, cada um, exceto a doutora Mariana, cada um das pessoas que compõem o painel, de certa forma, trabalham mais próximo de nós aqui no Stars. E a minha pergunta na verdade, é uma dúvida que sempre me vem quando eu recebo, e dentro dos anos que eu já consigo ajudar, assim, quando um médico, um clínico vem, nos procura e pede ajuda para um ensaio, para uma ideia, vem com uma ideia, sabe? Quando hoje a gente vê muita coisa sobre inteligência artificial e machine learning, mas eu tenho a sensação muito clara que isso não é um cenário que é padrão para todo mundo que nos procura. Tem gente que procura esperando um resultado que é muito diferente do resultado que a gente efetivamente consegue dar, porque as pessoas veem uma coisa, são visões muito diferentes. Tem quem perceba exatamente o que se pode fazer, o que as ferramentas fazem, mas tem gente que quase busca um milagre de ficção científica. E aí eu olho na minha posição e fico olhando, deve ser mais ou menos que o Daniel é estatístico, que também deve ter. Você fica assim, se calhar não é aí, não dá. Tipo, a gente ajuda, mas não resolve, não é milagre, a gente não faz. E quando vocês, como investigadores, saem da clínica e procuram um grupo como o nosso, que se propõe a ajudar com formas bastante inovadoras de análise dos dados, o que vocês efetivamente, como é que vocês efetivamente nos enxergam nessa relação de eu preciso de ajuda? O que você como investigador espera encontrar? Na realidade, eu acho que cada projeto há a ter as suas especificidades. Portanto, na nossa área, o que nós procuramos
geralmente é rever as metodologias, portanto, neste aspecto da classificação fenotípica ou mesmo genotípica, perceber o que é que existe e em que é que nós nos podemos diferenciar. Ou seja, do ponto de vista metodológico, há um conjunto de procedimentos que estão descritos e aqui entra também um bocadinho da criatividade e a importância da articulação entre também haver algum entendimento do que é que nós estamos a estudar e haver esta abertura e articulação entre as duas partes, porque isso sim vai permitir não procurar um milagre, mas uma solução que se calhar possa responder às limitações dos estudos anteriores e responder a questões que se calhar nem era a questão inicial. A questão inicial às vezes já nem vai ser a mais relevante, porque pelo caminho conseguimos resolver problemas que nos permitem, ao fim e ao cabo, depois dar resposta a outras situações que até eram mais interessantes do que a questão inicial. Portanto, mantendo assim no vago, não é? Porque acho que a pergunta também era bastante vaga, mas na realidade, para não defraudar expectativas prévias de quem vos procura, às vezes acho que pode fazer a diferença haver aqui um esforço mútuo, tanto dos clínicos para perceber um bocadinho mais do tratamento estatístico, da análise dos dados, para perceber em que caminho é que podemos avançar, e vosso, do ponto de vista da análise metodológica, análise crítica, portanto, da nossa intervenção, para que haja como se fosse uma conduta em paralelo, otimizada. Portanto, cada um na sua área de expertise e tentando puxar o melhor de ambas as vertentes. Eu acho que há aqui um mismatch. O médico é um sonhador, não é? Portanto, faz parte do seu trabalho sonhar. Eu não consegui responder a 100% à pergunta, porque essa também foi uma coisa que me apareceu agora, relativamente mais recente, e acho que há aqui uma questão de divulgação, de proximidade para com os médicos e para aqueles médicos que têm, às vezes, alguma obrigação de fazer investigação, que seja numa fase inicial da sua carreira, e depois alguns outros seletivos que querem fazer, e acho que esta proximidade será um passo interessante e vantajoso para ambas as partes. E posso também só partilhar que às vezes há estas organizações, iniciativas que estão muitas vezes disponíveis para colaborar, e depois às vezes quando nós queremos na altura que as coisas aconteçam, não acontecem, não é? E portanto também leva aqui a alguma frustração neste processo, sempre, muitas vezes relacionados com papéis e burocracias e assinaturas e protocolos e comissões de ética, que levam aqui a esta dificuldade do médico conseguir gerir esta situação toda. E portanto eu acho que agora o desafio, o próximo passo, e aquilo que eu me responsabilizo também um bocadinho por fazer, é por disseminar, passar a palavra, divulgar, que é para vermos como é que isto pode ser de uma forma mais realista, esta colaboração entre os profissionais de saúde e o ISAR, sem dúvida. Se calhar também não tenho muito mais a acrescentar. Muito pragmaticamente, na parte da análise, acho que há um trabalho que eventualmente nós esperamos que pudesse ser feito, pelo menos que tem a ver com a própria limpeza da base de dados e identificarmos os problemas que a base de dados tem. E tudo isso dá muito trabalho e demora tempo percebermos outliers, percebermos quais é que são os dados que não estão corretamente inseridos porque são valores fora de referência, são valores... E essa limpeza das bases pode... Ou seja, esse data cleaning podia ser algo, poderia ser, enfim, podia estar dentro da vossa carteira de ofertas. A outra tem a ver com utilização de metodologias mais complexas de análise, depois de uma análise inicial que muitos de nós somos capazes de fazer, mas que às vezes nem sequer temos o cuidado de fazer o data cleaning como deve ser, e depois às tantas estamos a fazer análises que não fazem sentido, não é? Pode passar também por um outro aspecto um bocadinho mais pragmático, que tem a ver com validação de análises feitas por nós, ou seja, de coisas mais simples, que podem ir até regressões, etc., e que simplesmente termos alguém de estatística que nos garante que aquilo obedece a princípios básicos e que não estamos a cometer erros grosseiros, porque eu às vezes tenho a sensação que eu quando aprendi regressões eu sabia que havia uma série de questões que nós tínhamos que verificar para que aquilo... Não as faço sempre. E portanto eu acho que há aqui um aspecto para nós até conseguirmos dar um pulo em termos de publicação que tenha um plano. E depois no pré, e depois obviamente a utilização de metodologias mais complexas de análise, né? Nós gostamos de encontrar clusters de doentes ou queremos encontrar fenótipos, etc.
isto não tem que ter outro tipo de metodologias de análise que nós muitas vezes não dominamos. Depois o outro aspecto que eu acho que ainda é mais importante é na realidade no planeamento. E se calhar nós devíamos nos habituar e ser uma coisa de divulgação, como disse a Mariana, a vossa carteira de ofertas para nós são estas. E eu acho que isso fica muito claro e que inclusive ajudam a fazer o data planning na altura do projeto, acho que pode ser um aspecto importante também. Portanto, deixar isso muito bem claro, acho que pode ser relevante. Uma das coisas, quando eu quero tentar perceber mais ou menos o que é que as outras pessoas pensam, como é que estão, às vezes tento fazer paralelos com aquilo que é a minha vida e também tentar, é aquilo que a colocar nos pés dos outros, não é? E então eu imagino que as pessoas, o pessoal que trabalha no data science, o pessoal que trabalha nas coisas estatísticas e tudo isso, deve ter, quando nós chegamos com uma pilha de dados e a dizer, olha, vamos analisar isto, deve ser mais ou menos a sensação que eu tenho quando eu sou médico, eles chegam ao pé de mim com umas análises, olha, tenho aqui estas análises, têm este valor alterado, o que isto é? Eu digo, "Sim, mas é maluco, quer dizer, eu não sei tratar números, eu não trato análises, eu trato pessoas, não é? E vocês devem ser um bocado a mesma coisa, vocês não, nem sequer sabem, se a pessoa que chega lá nem sequer sabe o que é que quer, como é que raio se pode fazer qualquer análise? E, portanto, aquilo que a Susana estava a dizer de planeamento, eu acho que é uma fundamental. Ou seja, na minha perspectiva, a análise de dados não deve ser feita. Alguém colheu os dados e outra pessoa analisa. Isso não é nada. Primeira coisa tem que haver, é aquilo que toda a gente diz, mas depois não fazem, que é primeiro tem que haver uma pergunta de investigação. O que é que eu quero saber? E depois, a partir do momento em que eu sei o que é que eu quero saber, o que é que eu preciso para saber isso? E isso é uma coisa que pode ser feita em conjunto. Eu adoro as coisas multidisciplinares, não é tanto porque eu acho que tem uma grande mais-valia e não sei o quê, às vezes isso é discurso vazio. É porque eu aprendo sempre qualquer coisa. Eu aprendo sempre qualquer coisa com os outros. Eu espero que também aprendam qualquer coisa comigo, senão também é porque não sei transmitir. Mas e o planeamento que a Susana estava a falar, eu acho que é a coisa que é o mais, é enorme mais-valia. Depois, claro, que a análise mais sofisticada, há coisas que eu leio os nomes, já ouvi os nomes, não faço ideia o que é. Mas já ouvi os nomes e que as pessoas depois façam, com certeza também, quando eu depois trato os doentes, também não espero que as pessoas saibam coisas ou coisas um bocadinho mais sofisticadas que eu estou a fazer, mas têm que perceber a linha geral daquilo que eu quero fazer. E acho que é isso, tem que ser mesmo interativo, e interativo no sentido de cada um se ajudar ao outro, e tem que ser, e as coisas têm que ser feitas com cabeça, troco e membros. Começas pelas fundações, vamos fazer um planeamento como deve ser, para a partir daqui começarmos a fazer as coisas como deve ser. Eu acho que temos todos a ganhar uns com os outros. Somos todos melhores se trabalharmos juntos. Bom dia a todos. Queria agradecer também, agradecer não, congratular os vossos comentários e todas as outras apresentações. Eu já trabalhei no Hospital Santa Maria, a minha área é a cardiopneumologia, portanto sou técnico superior de diagnóstico e terapêutica e tenho um mestrado em estatística aplicada à saúde e portanto agora estou a trabalhar como bioestatístico. E em jeito de comentário, mas depois vou deixar no fim uma pergunta para vocês responderem, é porque eu já estive do outro lado e agora estou no lado de analisar os dados, concordo com todos os comentários que disseram, a maior parte das vezes agora vejo que não há um objetivo, não há uma pergunta científica bem formulada, a maior parte das vezes chegam até mim, ou portanto até outros pares que fazem análise estatística, com ver lá o que é que estes dados me podem dar. E isto viola qualquer um dos princípios de investigação científica. E aquilo que a doutora Susana estava a dizer há pouco é os pressupostos das regressões e tudo mais que a maior parte das vezes vejo a serem violados, ou seja, as variáveis não são independentes, há muitas variáveis que são colocadas ao molho e permitem uma expressão em modelos e que elas estão altamente correlacionadas umas com as outras e, portanto, são confundidoras umas para as outras.
e vejo que isso tudo faz com que os trabalhos sejam todos muito à base do amadorismo. Também outra expressão que peço a compreensão para a estar a usar. E a pergunta que queria terminar por fazer é curioso que é muito difícil trabalhar com dados. Portanto, eu, por exemplo, quando tirei o mestrado, trabalhar com dados simulados é muito agradável, e depois quando trabalho com dados reais, principalmente da nossa área da saúde, é muito difícil. E é muito difícil porque eu acho que mesmo aqueles que têm uma pergunta bem formulada, não percebendo de estatística e não tendo um planeamento prévio, trazem bases de dados que não têm as variáveis de interesse, ou seja, querem descobrir se alguma técnica, algum medicamento está correlacionado com o outcome e quase que só trazem essas duas variáveis. E tudo o resto que já é prévio do nosso conhecimento de que faz sentido, portanto, como por exemplo, saber para qualquer coisa para avaliar a disfunção renal, a creatinina se calhar não me trazem o valor prévio do procedimento da creatinina, porque é muito óbvio que a creatinina mede a função renal e, portanto, esse tipo de variáveis não chegam, e é exatamente o contrário. Os modelos estatísticos precisam de quantas mais variáveis trouxerem, melhor, principalmente aquelas que já justificam muito bem e que são do conhecimento e que a literatura já evidencia isso. Portanto, essas variáveis, quanto mais conhecemos que têm um impacto para aquele outcome, elas têm que estar no modelo para aquela que nós queremos testar, verificar se é ou não significativa para aquele modelo. E há uma outra coisa que é, os modelos têm todos um intercepto, e o intercepto explica tudo aquilo que nós não conseguimos explicar. E é muito interessante porque a maior parte das vezes os modelos em saúde dão interceptos significativos. Ou seja, significa que aquilo que nós pusemos no modelo não foi suficiente para explicar a variável de interesse. E aqui leva-me, para terminar, à pergunta. A maior parte das vezes a noção que eu tenho como análise de dados e de bioestatística é que nesse intercepto está escarrapachado uma coisa que eu acho que é um dos problemas em saúde em Portugal, que é a ausência de protocolos nos serviços. Em maior parte das vezes, eu trabalhei na área da cirurgia cardíaca, também já trabalhei nos cuidados intensivos no programa de ECMO, e facilmente fugimos para aquela nossa opinião de que eu devia fazer isto, mas se calhar é melhor outra coisa, e portanto há muita variabilidade interoperadores entre os pares médicos e não médicos, há muita variabilidade, ou seja, há uns que têm um raciocínio de que eu não faço este tipo de soro, eu não faço este tipo de solução, eu não faço isto, e isto é que causa muito ruído também aos dados, e queria saber a vossa opinião nas diferentes áreas, se têm ou não protocolos nos serviços para estabelecerem estes procedimentos. Parte da ideia deste estudo do UpStudy, na realidade, era tentar apanhar essa variabilidade do Standard of Care, porque eu acho que essa variabilidade do Standard of Care explica, ou pode ajudar a explicar, muito de alguns resultados e muito de outcome. E por uma coisa muito simples, no UpStudy, o objetivo é compreender a doença crítica persistente. Isto implica que os doentes têm que ficar mais tempo dentro da unidade, precisar de suporte de órgão. Se nós tivermos políticas completamente heterogéneas de decisão e que temos de decisão de limitação terapêutica, fim de vida, etc., e transição para cuidados paliativos, e que eu sei que há também pelos dados do ISARIC, nós vamos ter sempre doença crítica persistente que vai ser diferente seguramente nos vários sítios, só por este critério, já não falando de tudo o resto que falou e que eu acho que é muito importante, SORs que nós damos, etc. Eu acho que há áreas que são muito protocolarizadas. Nós não temos uma política de protocolos bem instituída, eu também tenho mixed feelings em relação a isso, admito, e isso é uma heterogeneidade enorme, mesmo dentro das próprias equipas, depende quase do dia da semana, e isso torna algumas análises provavelmente um pesadelo. Eu se calhar pedia para continuarmos a discussão agora no nosso almoço,
porque ainda temos uma apresentação sobre ética e já estamos um pouco atrasados. Mas obrigada ao painel por participarem, pela conversa tão interessante. Vamos então continuar com a nossa última palestra pela doutora Cíntia Águas, que é uma expert em bioética e medicina, lei da medicina, direito da medicina, com um doutoramento em bioética pela Universidade Católica Portuguesa. Ela também é a professora assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e o trabalho da doutora Cíntia prende-se com a ética na investigação, biobancos, direitos humanos e a integridade científica. Olá, boa tarde a todos. Dar-vos conta de que tenho já aqui um timer a correr, não se aflijam. Tentar aqui o mais possível fazer algo que seja dinâmico, o mais possível também. Deixem-me ver como é que eu mudo. Já estou a avançar. Ethics in Data-Driven Research. Posso falar em português antes de mais nada? Eu gostava até de ter o micro de mão, se fosse possível, porque andaria aqui a dançar mais um bocadinho. Se não, tudo bem. Se não der, bom. Trago-vos desde logo aqui uma peça de bioarte ou biodesign, só para nos inspirarmos, que muitas vezes há aqui um grande esbatimento de fronteiras. Pode ser? Obrigada. Excelente. Há aqui um grande esbatimento de fronteiras. Nós hoje já falámos de muita coisa, falámos de ética inclusivamente, isto incluído neste espaço de discussão que tem que ver como usamos os dados, mas centrando-os também nas pessoas. E é por isso que eu vos trago aqui este biodesign de Amy Carl, que é uma artista dos Estados Unidos que trabalha com 3D printing, bioprinting e expressões artísticas também, e a forma como é que nós usamos os dados, não só de uma forma ponderada, de uma forma científica, mas também de uma forma estética. Vejam que isto é uma experiência imersiva também para todos nós. Portanto, logo à partida e fazendo já um grande apanhado daquilo que se ouviu hoje, porque na realidade eu já vou tocar em pontos que já foram, felizmente para mim, também muito bem abordados pelos colegas da manhã e também do dia de ontem a que eu tive o prazer de assistir. Porque sempre, e já foi dito isto hoje, sempre que nós estamos num grupo com formações e mundividências diferentes, até com tiques e idiosincrasias diferentes, também aprendemos uns com os outros. E fui particularmente sensível a este painel porque faço parte de comissões de ética e às vezes ninguém fica mais frustrado do que eu ou do que os membros das comissões de ética quando temos também essa necessidade de harmonização. Portanto, mas passando muito rapidamente, onde é que nós estamos? Nós hoje em dia temos uma grande acumulação de dados de diferentes etiologias, de diferentes proveniências, de fonte humana, nomeadamente, que têm que ver não só com os nossos dados clínicos, mas também com os nossos comportamentos, com os nossos estilos de vida, com a forma como nós nos manifestamos no mundo. Vocês devem estar sempre a receber, eu ainda há pouco recebi, a timeline do Google. O Google muitas vezes lembra-me onde é que eu estive em determinado dia. O meu wearable, não é? Acaba por me tornar aqui também num foco transmissor constante de dados. Muitos deles podem ser importantes, muitos deles são particularmente sensíveis, se calhar alguns eu não os revelaria ao meu melhor amigo, no entanto eles estão aí. Na nuvem, onde estarão? Esta tecnologia de informação, esta data science, vai continuar, porque nós já vimos hoje também com a apresentação da inteligência artificial que muitas tecnologias não se conseguem parar, a ter cada vez formas mais poderosas de recolher, combinar, gerir, utilizar dados para tirar novos conhecimentos. E é isso que também aqui nos mantém. Também vimos aqui hoje os dados que nos mostram que somos uma sociedade hoje em dia que está viva por mais tempo, de boa saúde por mais tempo, pelo bom uso destes dados para fins de investigação, também para a prestação de cuidados de saúde. Isto é importantíssimo e ninguém vai negar isto.
Portanto, nós temos muitas fontes de dados. Eu só deixei aqui este slide, apesar de já termos abordado isto ao longo destes 2 dias, só para vos chamar a atenção para este life logging. Nós hoje em dia estamos ligados também a um sistema virtual, através dos dados que transmitimos, muitas vezes sem sabermos para onde vão, sem consentirmos, sem inclusivamente termos tido informação prévia do que é que lhes vai acontecer. E ainda há pouco aquilo que o colega colocava na pergunta. Onde é que está a pergunta científica? Não é? Começa-se com os dados. Temos aqui este manancial de dados, temos o potencial computacional de os utilizar, então e por que não? Vamos lá ver o que é que os dados nos dizem. Quando a conversa se calhar tinha mesmo que ser ao contrário. E estes dados vão nos dar aqui muitas aplicações. Também já vimos isto. Qual é o resultado? Os dados deixaram de ser lixo. Eu lembro-me de estar há cerca de 15 anos na Comissão Europeia em que se discutia, então nós temos excesso de dados, como é que nós limpamos os servidores? E neste momento temos capacidade computacional de análise e de armazenamento que nos permite fazer aqui uma série de coisas e não vamos parar e vamos continuar a transformar dados em recursos valiosíssimos para a investigação e para a saúde. Temos uma datificação da saúde, mas também do nosso modo de vida, se formos reparar. E isto passa para fora das fronteiras do hospital, está bem? Nós saímos daqui todos os dias. Como sabem, não sou médica, sou jurista, mas de facto, antes que tudo, sou cidadã, sou pessoa, já fui doente, sou mãe de um filho pequeno que também vai interagir com o sistema de saúde. E interessa-nos aqui também perceber um bocadinho como é que o nosso mundo se organiza em torno de dados de saúde e não só, mas que ficam todos agregados mais cedo ou mais tarde. Vejam aqui o exemplo, vocês devem ter passado há uns tempos num centro comercial perto de vossa casa, em que estavam estas bonitas esferas prateadas a recolher dados, era a leitura óptica da íris, para o Sam Altman, que é realmente quem criou este Tools for Humanity, esta empresa, trocá-la, dava alguma Bitcoin aos dadores. Vejam como os dados aqui adquiriram imediatamente um valor transacional, porque não vamos aqui escamotear que os dados não têm só um valor de saúde, têm também um valor de mercado, e a partir daqui estes dados começam a singrar, e esta identidade da íris é singular, é única e irrepetível, começam a singrar, não sabemos bem para onde, e isto acabou por ser retirado. Não havia comissões de ética no centro comercial. Se calhar, se houvesse, demorariam muito tempo a decidir, mas às vezes nós temos que pensar, se temos um problema, não vamos acabar com ele, nem afastar-nos dele. Vamos pensar é como é que o vamos resolver. Cenas dos próximos episódios, entretanto, muitos dos países acabaram por banir, porque isto era um esforço multinacional de recolha de cerca de 3 bilhões de leituras de íris, pelo menos, e a dada altura havia crianças, porque achavam piada a isto, também a irem lá, e não eram rejeitadas, apesar de dizerem que sim, iam lá também dar a sua leitura da íris. E as coisas não vão ficar por aqui. Eu até há bem pouco tempo pensava, bom, se eu quero manter um segredo não o posso dizer a ninguém. Pois é, pois qualquer dia nós vamos ter algoritmos que vão fazer um tracking das nossas memórias, dos nossos sonhos, das nossas posições. O que é que nos vai acontecer? É claro que isto pode ter vantagens para a prestação de cuidados de saúde, mas se calhar estes estudos de investigação também nos vão mostrar que o nosso núcleo último de intimidade, que às vezes nós pensamos somos nós próprios, qualquer dia poderá também deixar de existir. E o que é que isso significa para nós, não é? Portanto, entre o hype da inteligência artificial, do uso de dados, big data, da correlação de dados, que mais uma vez é necessária e tem mais valias para a investigação e para a prestação de cuidados de saúde, temos também receios enquanto cidadãos. Porque reparem, eu não vos estou aqui a mostrar papers científicos, eu estou a mostrar notícias no jornal a que acedem, por exemplo, os vossos familiares, que depois vão perguntar, mas isto serve para quê? O que é que vai acontecer com isto? Ou então, pior ainda, não perguntam nada. Não é? Vocês já devem ter reparado, cada vez que vocês acedem no vosso telemóvel a um programa, pode ser de saúde ou não, cookies. Aceitam os cookies? Aceitamos. Claro, estamos já a aceitar, já temos uma fadiga de consentimento, porque são tantos botões que nós estamos a apertar, que às tantas nós só queremos é que o botão se vá embora, porque nós queremos jogar o Candy Crush Saga ou qualquer coisa que estejamos a ver no momento, não é? Vejam, mais uma vez o valor transacional. Os dados adquirem valor de mercado, também são trocados por entretenimento e com isto começam a perder um valor ético para nós. Nós estamos a trocá-los por quê?
E veja-se que aqueles estudos de ancestralidade que antigamente se fazia, portanto há 10 anos discutia-se muito a venda direta de testes genéticos ao consumidor. Nós comprávamos um kitzinho com um cotonete, raspávamos a bochecha aqui por dentro, mandávamos isto não sei para onde, vinha um diagnóstico, não sabíamos como interpretar e às vezes poderíamos ter, por exemplo, um falso positivo que nos levava aqui numa espiral de ansiedade. Como é que nós lidávamos com isto sem a mediação de voz dos médicos, dos clínicos? No entanto, havia empresas que podiam e se ingraram, ganharam muito dinheiro com isto, acumularam amostras biológicas de dados de saúde importantes e agora foram à falência e vão ser comprados. Quem é que os vai comprar e para que é que vai usar estes dados? O que é que lhes vai acontecer? O que é que nos vai acontecer através destes dados que vão passar para outros donos? Portanto, e é verdade que nós já falámos também hoje de manhã, a Europa regula, mas se nós vivermos em determinados países, nós reparamos que a ciência também se desenvolve de formas diferentes consoante as organizações políticas e estratégicas que temos. A China, que não é uma estrutura democrática, by any means, não é? Acaba por ter aqui a tal estratificação social a partir dos dados de saúde e outros. E agora temos parcerias de investigação, e que bom que as há, mas é preciso assegurar que, por exemplo, quando o UK Biobank ou quando outras estruturas europeias transacionam dados e partilham dados, e temos o Espaço Europeu de Dados em Saúde aqui à porta, com estes países, temos que pensar, já não existe a figura do Porto Seguro, mas efetivamente se estes países estão disponíveis para proteger os dados dos nossos cidadãos. Isto é de tal maneira prejudicial para a confiança das pessoas que são os titulares da informação de saúde e que vão doar estes dados, que é necessário que estas estruturas se defendam, façam políticas robustas e ajudem a gerir estes dados para bem das pessoas. Porque o consentimento já vai lá longe, não é? Muitas vezes as pessoas já nem se lembram para o que é que consentiram. Portanto, nós temos que ter aqui a noção de que os dados em saúde são uma enorme mais-valia, às vezes a regulação é necessária e pode demorar um pouco mais as coisas, mas acho eu, não deve ser vista como um obstáculo, é uma salvaguarda, é o nosso cinto de segurança nesta viagem acelerada que estamos a ter agora na prestação de cuidados e no desenvolvimento das tecnologias, porque senão qualquer dia também ficamos com a possibilidade de termos uma estratificação social dependente dos dados e dos comportamentos que temos que são registados e monitorizados a toda a hora. E nessa altura esta informação deixa de nos pertencer. A nossa identidade genética e de saúde, a que nós reclamamos ter direito, deixa de nos pertencer. Em Portugal houve muitos projetos já trazidos aqui durante estes 2 dias, portanto só aqui refiro que nós também estamos a embarcar agora na partilha dos genomas da população portuguesa e aqui sem entrar em considerações de valor, em considerações éticas, pergunto só, vocês gostariam de saber que estão a participar neste esforço e neste projeto? Acho que é natural que se queira saber, não é? Portanto, a comunicação, o envolvimento dos cientistas com os cidadãos, com a população, é importantíssima também para que nós saibamos o que é que se está a passar. Como é que esta comunicação se traduz lá para fora? Eu tenho visto ao longo destes 2 dias, e o iStars, a quem eu agradeço o convite, tem esta promoção da comunicação de ciência, mas quantas pessoas é que estão lá fora a querer efetivamente saber o que se vai passando e como é que nós envolvemos as pessoas e criamos esta cultura de responsabilidade. Portanto, nós hoje temos uma grande capacidade de ligar e reutilizar dados, mas isto significa que interesses próprios e interesses comuns da sociedade podem às vezes estar aqui entretecidos. Nem direi em conflito, mas estão interligados. Então, quais são as expectativas razoáveis que nós podemos ter relativamente ao uso responsável? Vejam que eu já estou aqui a usar 2 adjetivos para aqui temperar o entusiasmo, mas também desmistificar os medos relativamente ao uso de informação que nos pode agredir, discriminar, ofender, estratificar e colocar-nos, não sei se vocês gostam de Aldous Huxley, eu sou uma grande fã de ficção científica, na fase dos betas e não na fase dos alfas, não é? E é verdade que todos nós queremos, e os juristas têm também feito por isso, beneficiar dos melhores frutos que a ciência tem para nos dar e fazê-lo de forma justa, equitativa.
E isto leva-nos a estes impactos. Então, o que é que a ética pode vos dar? O que é que nós podemos aqui oferecer? Vejam, a expressão cientista surgiu em 1835 e foi por causa de uma aposta, história longa, depois logo falamos. Mas realmente antes éramos todos filósofos naturais, observávamos a natureza. Hoje em dia fazemos mais do que isso, manipulamos-la. Então, que responsabilidade é que nós vamos assumir perante ela? Desde logo, à partida, tentarmos perceber como é que determinadas populações podem consentir, como é que todos são integrados, a tal frase do não deixar ninguém para trás, dos tempos da Covid, não é? Como é que nós podemos aqui agir de forma a que estes dados de saúde sejam benéficos para as pessoas e não as discriminem, não as estigmatizam, e já hoje nós tivemos a introdução de exemplos do viés da participação e do viés também de determinadas etnias, de determinados grupos genéticos serem excluídos, às vezes eles próprios já excluem-se. Porque quem foi aos Estados Unidos na época dos anos 50, pronto, eu não fui, ainda não tinha nascido, mas realmente na época de Jim Crow, não foi a guerra civil que acabou com a escravatura e discriminação. A discriminação continuou. Tanto é que havia segregação inclusivamente na prestação de dados de saúde, na prestação de cuidados e na colheita de dados. Portanto, não é muito de admirar que a hesitação vacinal atinja mais algumas populações do que outras. E isso também vai ter influência na recolha dos dados de saúde, da forma como a inteligência artificial os trata e nos outcomes que depois nós vamos ter. Como é que nós equilibramos esta balança? Como é que nós incluímos a todos? Como é que nós reutilizamos dados secundários que estão perdidos, mas que se podem agregar e que podem ser uma mais-valia? Como é que nós temos, isto hoje também se falou na atribuição de autorias, como é que nós temos integridade na forma como nós publicamos os dados? Quando fazemos investigação, nós não queremos que ela fique na gaveta, não é? Nós queremos comunicar os bons resultados que tivemos e já agora os maus também, porque isso também é boa ciência e a boa ciência gera boa ética. Ok? E nesse paradigma, então, a integridade é aqui um fator essencial na investigação científica, a forma como nós comunicamos entre pares nas publicações científicas, mas também comunicamos com a sociedade como peritos que por vezes vão à televisão e vocês acho que se devem lembrar nos tempos da Covid, em que havia muitas hipóteses, muitas efabulações e as pessoas que têm um horror ao silêncio às vezes preenchem. Não é só o algoritmo que não entende os silêncios. Muitas vezes os peritos pensam, então eu vou aqui ao noticiário e não tenho uma opinião para dar. Então davam, não é? Está bem? Portanto, como é que nós comunicamos de forma ética também as conclusões a que a ciência chega com base nos dados de saúde que são recolhidos das pessoas? E como é que nós abordamos efetivamente também as questões do valor da comercialização? A ciência é cara, os cuidados de saúde são caros, tudo isto leva muito dinheiro. Como é que nós capacitamos as pessoas também para compreender o valor da saúde, o custo da saúde, a importância de evitar o desperdício, de racionalizar os cuidados, não é racionar, meu Deus, mas de racionalizarmos os cuidados em saúde para que todos possam ter acesso a determinadas oportunidades. E já falaremos da questão das oportunidades. Portanto, consentimento e inclusão das pessoas mais vulneráveis, tratar os dados de forma rigorosa, respeitosa, já hoje se falou dos princípios FAIR, exatamente, de acesso, reprodução e inclusão dos dados, e tentar tratar todos estes resultados comunicando-os com honestidade e criando um valor acrescentado, que não é só valor de custo, é valor social. Vejam, o que mudou aqui em cima foi dos fatores éticos para os jurídicos. E já se falou hoje muito de harmonização. Os juristas adorariam harmonizar as coisas. Muita legislação já está a ser harmonizada no espaço europeu. Temos o espaço europeu de dados em saúde, temos o regulamento dos ensaios clínicos. Portanto, os regulamentos são normativos que se aplicam diretamente nos países, está bem? As diretivas é que tinham que ser adaptadas. Portanto, há motivos para nós escolhermos determinadas formas de instrumentos e não outras. Temos que harmonizar a legislação, temos que prestar atenção aos diferentes entendimentos do regulamento de proteção de dados. Fala-se tanto de proteção de dados, nós temos que falar é de gestão de dados, ok? Porque proteção de dados, às vezes as pessoas até veem isso como um obstáculo, os próprios titulares dos dados. Às vezes parece que temos que os proteger deles próprios. Portanto, vamos com calma e vamos passar aqui para um paradigma, já não digo de soberania de dados, acho que ainda nos falta percorrer caminho em termos de cidadania, porque ter cidadania não é o mesmo que ser cidadão. Nós temos efetivamente também responsabilidades pelo exercício da nossa posição na sociedade.
A partir daí, tentar perceber também como é que a investigação está fragmentada, também por esta falta de capacidade de diálogo. Questões, mais uma vez, de propriedade intelectual, como é que respeitamos as pessoas que são a fonte da informação de saúde, e porque é que eu trago aquela senhora elegantemente vestida no segundo slide, porque realmente é das pessoas que isto tudo trata, e como é que nós protegemos efetivamente os direitos humanos, um dos quais um direito básico é o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao conforto. Harmonizar, equilibrar a privacidade e a investigação, porque são ambos bens comuns. E não vamos pensar que a proteção de dados é a rainha, a soberana, e não vamos pensar que os dados podem ser utilizados de uma forma completamente aleatória. E trago-vos aqui a Mona Lisa, neste grande mistério que é a proteção de dados, a dizer que mais vale falarmos em curadores de dados do que em proprietários de dados, do que em protetores de dados. Nós vamos tentar tratar com respeito o património que nos foi confiado. E mesmo assim, a pessoa pode sentir-se agredida. O que é que eu tenho a ganhar com isto? Será que eu tenho o dever de ser solidário na saúde? Será que parte de ser cidadã também é ser solidário com os meus dados? E se eu não quiser? E se eu recusar? Tenho direito a um standard of care mais baixo? Eu não vos trago aqui respostas, trago inquietações, porque é uma das tarefas da ética e da bioética em particular. É chamar a todos, ao fim destes, espero que 20 minutos, que já devem estar quase a terminar, chamar a todos para a possibilidade de nós encetarmos aqui um diálogo novo, porque é a partir daí que nós aprendemos e evoluímos. Respostas sociais, governança, ter em conta determinados valores de equidade, solidariedade e colaboração, mas nunca deixar que o interesse único da ciência, isto é o primado do ser humano para a ética, se superponha aos interesses e direitos humanos e fundamentais das pessoas, tentar perceber como é que criamos novas estratégias de comunicação, desde as mais básicas campanhas de sensibilização aos TikToks para a saúde, por que não? Efetivamente também criar as motivações, expectativas e planos das pessoas num paradigma de confiança, tentando aqui também, por um lado, desmistificar expectativas irrealistas, que muitas vezes surgem nas caixas dos jornais, e por outro lado também darem a entender que o progresso está aí, o progresso é bom, pode nos servir se for efetivamente discutido, gerido, com confiança, responsabilidade e valores cívicos, que é algo que também às vezes nós não discutimos na ciência. Porque a sociedade somos todos nós, somos doentes, somos as associações de doentes, somos o público em geral, mas também somos os decisores políticos, que muitas vezes têm que tomar decisões difíceis na saúde, num paradigma geral de outros determinantes, de segurança social, de trabalho, de emprego, de habitabilidade, e nós hoje de manhã já vimos que muitas vezes 10 a 20% do outcome da nossa saúde provém dos hospitais. Se calhar o resto tem que ver onde nós vivemos, que medicamentos tomamos, com quem convivemos, em termos de hábitos de vida, se fazemos exercício ou não, etc, etc. Então o que é que vem aqui à frente? Sabem que na ética nós gostamos muito de fazer aquilo que se chama horizon scanning. Vamos aqui olhar para o horizonte muito rapidamente e tentar aqui compreender alguns exemplos de sugestões que vão sendo dadas. Desde logo a sequenciação genómica à nascença. Quem é que acha que isto é boa ideia? Os ingleses já acham que é boa ideia. Portanto, o Reino Unido tem um plano estratégico no Instituto Nacional de Saúde no sentido de oferecer esta sequenciação genómica. Mas depois também surgem problemas com estas novas oportunidades. Nós podemos detectar aqui uma miríade de doenças à nascença, mas estamos a criar o processo clínico do bebê. Ele se calhar já não está a nascer só cidadão, está a nascer também doente, utente, paciente de um determinado hospital. E vejam a carga que isto também coloca em termos de decisões ao longo da vida sobre estas pessoas. Portanto, tudo isto são estudos que também estão a ser feitos no Reino Unido. O próprio Biobanco também está a abrir a determinadas entidades e países, nomeadamente, já hoje se falou da Big Pharma, como a AstraZeneca, a projetos de investigação longitudinais. Não se falou ainda de neurotecnologias, mas hoje em dia nós estamos não só a colher dados, mas a estimular o cérebro para ter ainda mais dados.
Portanto, vejam que há ecossistemas de dados e que podem vir a interferir, ou novas tecnologias que podem vir a interferir com a forma como o nosso cérebro funciona. Vejam o que é que isto significa em termos também de valor de mercado destes dados. O que é que eles podem anunciar? Nós podemos já não só predizer tendências de consumo, e vejam que aqui consumo é também de consumo de produtos de saúde e de wellness, não é? Porque agora também estamos na era não só da saúde, mas também do bem-estar, mas aquilo que nos pode dar em termos de geração click, buy, love, hate. Não é? Portanto, podemos criar aqui novos padrões. Antigamente dizia-se que a publicidade, não é, que exacerbava o desejo. Nós neste momento vamos criar o desejo. Os gêmeos digitais também já se falou como uma possibilidade de utilização de dados, que até pode apontar para maneiras éticas de criar representantes digitais de participantes reais. E é claro, o elefante na sala, não é? A inteligência artificial, vocês já tiveram uma manhã disto, mas vejam a miríade de utilizações que nós podemos vir a ter com a inteligência artificial, que nos pode ajudar, que nos pode criar expectativas e medos, mas que sem dúvida está a transformar a forma como nós nos relacionamos. Este micro é uma ferramenta que eu estou a utilizar neste momento. A inteligência artificial é uma ferramenta com a diferença de que vai ganhar muito em breve poder de agência. É a primeira coisa que nós criamos que um dia vai poder decidir sem nós. Não é? Portanto, ainda há pouco falou-se da questão da energia nuclear, da discussão do nuclear que se conseguiu parar. A clonagem reprodutiva também mais ou menos se conseguiu parar. Agora reproduzem-se gatos de estimação falecidos para perpetuar aquelas questões de afinidade com animais de estimação. Mas isto para dizer que a inteligência artificial tem mais esta camada de complexidade. Vai ter um poder de agência. Aliás, nós estamos a treiná-la para isso. E, efetivamente, temos que ter em conta e acautelar o viés algorítmico, a linguagem inacessível por humanos, a normalização da vigilância. Nós já estamos habituados a ir para todo lado e a sermos constantemente vigiados. Nós temos uma pegada digital da qual não nos apercebemos, mas que está aí e é indelével. E mais, ainda há pouco falava-se da inteligência artificial como uma ferramenta capaz de libertar o clínico para o contacto com o médico doente. Então, e se nós pensarmos numa ferramenta que vai dar apoio emocional ao doente, e se pensarmos em sociedades que já estão a adotar robôs, movidos por algoritmos, que são os chamados robôs de final de vida, para que a pessoa não morra sozinha, está ali um robô que vai criar ou tentar, através de uma ligação, uma conexão com aquela pessoa nos momentos finais da vida. Isto é morrer sozinho ou é morrer acompanhado? Portanto, a próxima geração da bioética, eu marquei isto para 23 minutos. Portanto, estou nos meus 2 minutos finais. A próxima geração de problemas da bioética, pensamos, não tem tanto que ver com técnicas convergentes, mas com benefícios divergentes. Quem é que vai aceder a isto? Se nós pensarmos que vamos ter em breve uma saúde altamente apoiada em tecnologia, que não é possível muitas vezes transferir para países onde falta a luz 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, por exemplo. Onde, por exemplo, na Covid nós estávamos a discutir equipamento de proteção e as pessoas nos diziam, mas nós não temos água para lavar as mãos, como é que a gente faz isto? Portanto, temos que ver aqui também, acho que ainda não se falou aqui, do grande impacto ambiental, e nós hoje em dia vivemos numa época em que é moda falarmos do One Health, mas é mesmo verdade. Há uma interdependência entre a nossa saúde e a vida do planeta. Se a vida do planeta acabar, nós acabamos também. A interdependência é essa, ok? E, de facto, nós hoje em dia estamos com as novas tecnologias a gerar um impacto sobre o planeta que faz com que cada vez mais nós tenhamos aquele zero day, o dia em que se consomem todos os recursos do planeta mais cedo. Este ano foi 23 dias mais cedo do que no ano passado. Nós temos que pensar aqui um bocadinho na forma, não é só como tomamos decisões de saúde, é como tomamos decisões para a vida, ok? E isto leva-nos também à dimensão política da ética. A ética não decide, a ética aconselha. Se a ética decidisse, a ética era o político.
E já não estamos aqui a falar dos tempos do rei filósofo, que na realidade acabava por ter aqui uma ditadura de elites. Não, estamos aqui a falar da democracia representativa, também da democracia participativa, quando temos debates públicos sobre as questões cujas consequências mais podem afetar os cidadãos, somos nós. E termos em conta que estes desafios também se colocam a nível internacional. Termos em conta também que estes dados vão começar a sair das nossas fronteiras, vão migrar para outras. O que é que lhes vai acontecer? Queremos saber? Queremos. Como? De forma clara, adequada, consistente, honesta e transparente. E esses são os grandes desafios para as instituições, inclusivamente das instituições de saúde. Já acelero, porque estamos todos nisto juntos, o paradigma é um paradigma de governança, não tanto de controle. Há aqui uma série de dados, vejam, isto são dados do Fórum Económico Mundial, que vai acompanhando estas situações a nível internacional. Tensões éticas, de privacidade, de acesso, de compensação, de justiça, o que é que nós podemos fazer ao dialogar com comunidades menos representadas, quem está incluído, quem está excluído, como é que nós informamos. Portanto, todas estas tensões só podem desembocar em princípios fundamentais para a ética, mas não é só para a ética, é para todos nós. Está bem? Portanto, René Descartes já nos dizia, pá, era tão bom que nós nos conseguíssemos livrar de uma série de doenças ou até atingir a imortalidade, de certa forma era o que ele queria dizer. E Craig Venter, na altura do projeto Genoma Humano, quando estava a correr contra o governo de vários países, inclusivamente dos Estados Unidos, para criar ou para sequenciar o primeiro genoma humano, ele mais tarde criou, foi a primeira célula sintética, dizia, a velocidade importa. Claro, ele tinha pressa. A descoberta não pode esperar. E é verdade, a descoberta não pode esperar, porque nós sabemos que a próxima catástrofe está já aí ao virar da esquina. Pode ser na forma da próxima pandemia, quem sabe. Podia trazer-vos muitos recursos, mas trazer-vos recursos em português eu também acho que é muito importante, especialmente para, não só para Portugal, mas para os países de expressão portuguesa. O trabalho do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida nos últimos anos tem estado muito ligado a estas matérias das novas tecnologias, inteligência artificial, as neurotecnologias e o tal perscrutar do horizonte. Não vamos só tentar abordar os problemas do presente, vamos preparar-nos para o que vem aí. E como? Não é? Agora vou voltar 500 anos atrás, porque nós temos sempre muito a aprender. Uma das virtudes cardeais é a prudência. A prudência, normalmente, na filosofia, aquela arte de decidir com sabedoria, é representada na arte por uma figura bifronte. Portanto, para trás tem a cabeça de um ancião sábio que olha para o passado com um olhar de experiência. Para a frente temos uma jovem que vai decidir o futuro. Vocês não veem aqui o resto da estátua, mas esta figura bifronte, portanto, ele está nas costas, ela está virada para a frente, está a olhar para um espelho para manter a objetividade e tem na mão direita um compasso a dizer os dados, as medidas são importantes para a decisão, ok? Portanto, a ciência de dados já fazia parte da arte também no século XVI. E deixo-vos agora com uma última manifestação artística da mesma Amy Carl, que cria aqui questões interessantes também em termos éticos. Este é o relicário regenerativo, que é feito com células estaminais agregadas aqui a matérias de biopainting, e que nos mostra que realmente os nossos limites são também os da nossa imaginação. E aqui a verdade e o desafio da ética, aliado à saúde, é o que é que nós imaginamos sonhar a partir dos nossos limites. Obrigada. Ou então ao almoço, é como quiserem. Ora, boa tarde, que já será boa tarde. Muito obrigada. Foi uma sessão grandemente esclarecedora. Necessitaríamos muito destas sessões, na minha opinião. Eu não tenho tanto uma pergunta, tenho uma sugestão que de certeza que já lhe passou pela frente, que eu acho muito necessária. Eu, como estando envolvida na investigação clínica em geral, dou por mim, como quase todos nós, considerar a ética. Muitas vezes, pronto, mais uma burocracia, mais uma seca, não podemos avançar porque a ética ainda não aprovou, pronto. Entre tantas outras burocracias que temos com que lidar. Isso efetivamente é necessário, mas
Eu acho que mais do que isso, que não deixa de ser um passo importante, devia ser dado aos investigadores relacionados com a saúde, principalmente, não vou falar de outras áreas, a oportunidade de sessões deste tipo, porque dou por mim a lidar com muitos investigadores, sejam eles médicos ou de outra área clínica, relacionada com a saúde, a negligenciar por completo coisas básicas que, na minha opinião, são básicas, se calhar para eles não serão. Isto insere-se logo na parte inicial de um desenho de estudo. No objetivo do estudo, como é que algumas coisas nos passam completamente ao lado. E isto não, acho que seria quase, na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ser quase obrigatório os investigadores das várias áreas terem formação contínua. Isto não é uma coisa que se faça na universidade, só quando se está a tirar a licenciatura, mestrado ou mesmo doutoramento. Seria uma coisa necessária dar continuamente, até porque, como estamos a ver, isto é uma tecnologia a uma velocidade estonteante, em que eu há um ano atrás estava no programa doutoral a ter cadeiras sobre coisas que nunca me tinham passado pela cabeça e um ano antes estava no mestrado e tínhamos falado de outras coisas. Portanto, num ano passa-se coisas que é necessário voltar a ponderar e é bom que hajam pessoas, como a professora Cíntia, que coloca estas questões não com aquele peso de proscratinar as coisas e que está mal, mas é preciso pensar nelas, porque realmente estamos a evoluir muito rapidamente e cada vez menos temos tempo, espaço mental para pensar nelas. E cada vez mais é necessário isso, para não deixar exatamente que a inteligência artificial que veio para ficar e tudo bem, mas é preciso saber os limites, saber como é que a estamos a utilizar, e sobretudo na investigação clínica e sobretudo para os profissionais que a usam. Portanto, a minha sugestão, a minha humilde sugestão é que houvesse, se calhar, de pessoas capazes e com algum poder na área, de disseminar um pouco este tipo de pensamento, de formação aos vários investigadores, que eu acho que é muito, mas muito necessário para se levar a investigação à frente, que é muito necessário, mas não olhar para a ética como aquele entrave, aquela coisa que seca, que nunca mais vai para a frente e nunca se consegue levar as coisas para a frente. É preciso, antes de começar um projeto de investigação, pensar, ponderar se realmente aquilo faz sentido, e não só naquele momento, mas muito provavelmente no futuro. Portanto, até que ponto é que terá poder, terá capacidade para, entre os seus pares, conseguir disseminar um bocadinho este tipo de formação, não só de forma pontual, mas de forma contínua, também de forma que as pessoas vejam que isto não é aquela seca que temos que levar de vez em quando. É uma coisa que acho que devia fazer parte de todos nós, como cidadãos, mas neste caso como profissionais de saúde. Muito obrigada. Obrigada pelo comentário e pelo desafio. Deixe-me dizer antes de mais nada, eu não estou aqui em nome, nem posso falar em nome da Comissão de Ética do CAML, nomeadamente, não é? Mas o que é que eu posso dizer? Posso dizer que há iniciativas que se vão promovendo e que podem vir a ter aqui bons frutos num futuro próximo, de formação contínua e de parte a parte. As comissões de ética também precisam de aprender. Também para já precisamos de sair e de ir ter com os investigadores. Agora eu vou falar por mim, está bem? Eu sinto, para já como jurista, que a ética reduzida ao papel é uma seca. Pode ser inútil, pode ser um obstáculo. E mais, a adesão a uma regra só porque sim, não é verdadeiramente uma adesão. Nós precisamos de proatividade. Portanto, a ética devia ser conversada entre todos. As comissões de ética também integram cientistas. É preciso é que nós tenhamos depois a preparação para saber dialogar uns com os outros e depois abrirmos-nos à comunidade que nos rodeia, e é isso que nós vamos tentar fazer. Dias abertos, sessões abertas, esclarecimentos, mas sabem desde já que com qualquer comissão de ética, e isso eu acho que posso dizer pela Comissão de Ética do CAML, podem enviar um e-mail, podem tentar contactar, têm também o meu contacto direto, eu agora também estou ligada à coordenação da Comissão de Ética, e uma questão importantíssima de fazer é tentar colocar a Comissão de Ética junto dos investigadores. Não são vocês só que têm que vir ter connosco, somos nós que temos o dever
poder ter convosco, saber quais são as inquietações, saber também quais são os bottlenecks, de que hoje também já se falou, e há bastantes. E muitos deles começam dentro da própria forma como a lei das comissões de ética se estrutura. Portanto, quer seja uma clínica pequenina, quer seja um hospital tão grande, não pode haver mais do que 11 elementos. O tempo dedicado não está legalmente previsto, depende dos serviços atribuí-lo ou não. As próprias pessoas estão assoberbadas de trabalho. Ainda há bocadinho falava-se da profissionalização dos dados, pois há quem também defenda a profissionalização da ética. Aí há pouco também se falava do facto de muitas vezes o mesmo estudo ter que passar por 5 ou 6 comissões de ética diferentes. Talvez se pudesse repensar isso, sem esquecer, e a professora Brígida e eu falávamos disso há pouco, que muitas vezes pode vir a uma segunda comissão de ética uma questão que foi aprovada e se calhar não deveria ter sido. Algo que passou, e isso também pode acontecer. Mas que haja aqui um processo de diálogo para que não seja esta esquizofrenia entre comissões de ética e mais, não sejam passos que se vão cumprindo e depois já há comissões que decidem em 1 mês e comissões que decidem em 6. Também pelas suas próprias dificuldades estruturais. Está bem? Espero ter ajudado a responder, portanto, esperança, creio que pode ter esperança. Formação, precisamos todos, e eu também aprendo muitíssimo convosco, e disponibilidade, pelo menos da minha parte, e sei que sim, de todos os membros das comissões de ética.